Estamos de volta e quando pensamos em uma equipe de transmissão, além do comentarista, não podemos esquecer do narrador. O nosso outro convidado é um narrador muito conhecido por seus bordões e por seus anos de Globo. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite, Milton Leite. Oi, Felipe, um grande abraço. Eu que agradeço aí a gentileza de vocês me ligarem. Mandar um grande abraço para o Alexandre Losetti, que tem sido meu parceiro constante nas transmissões aqui de São Paulo. Milton, acho que eu não podia começar essa entrevista de outra forma. Você é conhecido pelo Que Beleza, agora o Se Consagro, entre outros grandes bordões. Como eles surgem? Na verdade, essa é uma história que começou ainda na ESPN, quando eu trabalhava lá. Eu acho que na Olimpíada de 2000 foram que surgiram os primeiros. E eu já contei essa história algumas vezes. Na verdade, a maioria deles nem fui eu que inventei, né? Eu não me programei para ter bordões, eu não achava fundamental ter bordões. Um deles entrou uma primeira vez, eu percebi que as pessoas gostaram, ele acabou ficando, e foram aparecendo outros. São inclusive algumas expressões que nem fui eu que criei. Eram expressões que amigos meus já usavam em nossas rodas de bate-papo. Que Beleza, por exemplo, todo mundo já contou essa história também. O inventor do Que Beleza, com esse sentido que ele tem de ironia, né? Ele é do Vanderlei Nogueira, da Rádio Jovem Pan, né? Eu trabalhei com ele muito tempo lá na Pan, acabei roubando, acabei usando, ele foi ficando, e assim foram surgindo outros, né? Uns eu usava com os meus amigos, outros amigos usavam nas nossas rodas. E quando você coloca, você percebe que tem uma certa repercussão, eles acabam ficando. Né? Interessante. E, Losetti, a gente sabe que o futebol é movido sempre por emoção. E você precisa, às vezes, sair dessa emoção para ter um comentário um pouco mais racional. Quando saber que o comentário tem que ser mais racional e como saber que ele precisa ser mais emocional? Na verdade, todos precisam ser racionais, né? Primeiro, um abraço para o Milton. Estou surpreso e a melhor das surpresas de poder vê-lo aqui, porque é um sujeito que eu adoro e adoro estar com ele em cada transmissão e aprendo demais. E acho que o narrador, a questão da emoção vem muito mais da voz dele, que está contando aquela história, e narrar é muito mais difícil do que comentar. E eu não estou falando isso aqui porque o Milton está aqui. Eu tenho milhares de testemunhas para quem eu já comentei isso. Eu já achava difícil. Depois que eu comecei a sentar do lado deles numa transmissão e eles têm que contar aquela história com precisão, acertar o nome do jogador que estão ali embolado, 2, 3 com a bola e passando emoção e enxergando o que está acontecendo no campo com uma série de demandas e gente falando no ouvido deles para que eles tenham que fazer isso, fazer aquilo, a chamada disso, a chamada daquilo. É muito difícil. E eles têm, o tom deles varia muito mais do que o do comentarista. O comentarista tem que passar uma emoção na hora do gol, mas o comentário é o mesmo. O que muda talvez é o tom de voz. Ou se um jogador se machuca e você tem a emoção de ver um jogador saindo de maca num estado pior, você vai passar outro tipo de emoção, mas o comentário sempre racional, sempre sobre o que você está vendo. Muda a forma como você fala e isso o narrador, nossa, ele brinca muito mais com isso, entre aspas, do que o comentarista. Sim. E você falou da dificuldade de narrar. Milton, agora eu te pergunto, uma pessoa que quer ser narrador, o que ela precisa fazer ou ter para entrar nesse mercado que é tão difícil? Olha, o que eu costumo dizer para muito estudante que me procura é o seguinte: o primeiro passo é ter um certo gênio aí que funcione no sentido da comunicação, né? Porque eu não acho que eu sou um bom narrador, eu acho que eu sou um bom comunicador. Eu já fui apresentador de rádio, já fiz programas de variedades, acho que fazia bem. Então, acho que a questão toda é saber se comunicar, né? E aí você vai se especializando e vai para uma área que você gosta. Por exemplo, eu não escolhi ser narrador, né? Eu fui meio que empurrado pela vida para virar narrador de esportes, né? Não sou só narrador de futebol. Então, acho que você precisa ter algumas características. E a principal, na minha visão, né, você ser um bom comunicador, né? Você saber se comunicar. Se você é um bom comunicador, você pode ser um bom narrador, você pode ser um bom apresentador, você pode ser um bom radialista, um bom repórter, enfim. A comunicação aí eu acho que é o fator mais importante. Que interessante ouvir falar assim, porque muitas vezes a gente ouve alguns narradores falarem sobre algumas características e o Milton traz uma visão diferente. E, Losetti, para você, qual que é a importância do entrosamento da equipe de transmissão? Eu acho entrosamento fundamental em qualquer relação que você vai ter profissional. Primeiro porque, quando eu vou comentar, eu acho o narrador, ele é o cabeça de uma transmissão. Ele determina o tempo em que as coisas vão acontecer, ele é o cara, a voz da empresa, ele passa todas as mensagens que ele precisa passar, ele vai contar o jogo. Então, a minha primeira preocupação, quando eu comecei, era não atrapalhar o narrador. Sim. E aí você vai entendendo cada um como cada um prefere. Não que, assim, você chegue...
Eu sempre falo, por favor, gente, se eu estiver fazendo isso de mais ou de menos, falem, alertem, mas para tentar entender como a coisa pode funcionar da melhor maneira, porque é muita gente para rodar na transmissão, né? Então o Milton tem que comandar uma transmissão, o Milton e todos os outros narradores que tem, às vezes, 2 comentaristas, 2 repórteres, às vezes alguém vai entrar para falar de arbitragem, às vezes tem mais outro repórter, dependendo do tamanho do jogo, e distribuir isso é uma missão inglória, assim, né? Para que todo mundo consiga ali ter seu espaço. E acho que a gente vai tentando entender o ritmo, o momento da brincadeira, o momento da leveza, o momento de ser um pouco mais duro, quando cada um gosta de uma colaboração ali, de um comentário. É fundamental. E para isso a gente tem... a gente conversa, a gente vai junto, volta junto, a gente já sabe mais ou menos como o outro pensa e conviver com pessoas diferentes, assim, é uma arte bem legal. Mas acho que funciona para tudo, assim, não só para uma transmissão, para uma reportagem que você vai fazer em 2 pessoas, você vai precisar estar bem entrosado com o teu parceiro ali. E para você, Milton, qual que é a importância do seu comentarista estar bem entrosado com você? Eu acho, como disse o Losetti, é uma questão fundamental. Assim, pode ser até que você não tenha tanta intimidade com o comentarista e a transmissão sai boa. Mas quando você tem intimidade com o comentarista, quando você tem linhas de percepção da comunicação muito parecidas, ela sai muito melhor. É por isso que eu acho que algumas duplas, por exemplo, eu fiz uma dupla com o Maurício Noriega, que durou 18 anos, que certamente na minha carreira é a mais longeva e talvez aquela que tenha tido os melhores resultados. Por quê? Porque a gente ficou amigo, a gente era muito amigo. Eu estou criando esses laços, por exemplo, com o Losetti, com o Ricardinho, um pouco mais de tempo, né? Embora o Ricardinho hoje seja muito mais TV Globo do que Sport TV. Então, você vai criando laços que extrapolam um pouco a transmissão de futebol, né? Como disse o Losetti, a gente vai da nossa casa para o estádio, todo mundo junto no carro, e você vai conversando não efetivamente sobre o jogo que você vai fazer. Em geral, a gente fala de outras coisas. Ele fala da família dele, eu falo dos meus netos, ele fala da... Enfim, cada um vai... E você vai conhecendo e criando laços com essas pessoas, né? E isso facilita muito. Tem gente com quem eu trabalhei muito tempo, isso está acontecendo agora com o Losetti, com o Dodô, por exemplo, que é mais novato na equipe, que você olha para o cara, você já sabe o que o cara quer falar, ou que ele tem uma coisa importante para dizer. O Losetti estava falando da função do narrador. Eu, por exemplo, tenho sempre a preocupação de, numa equipe que tem muita gente, de perceber se todo mundo está participando da transmissão. Quando eu percebo que o repórter lá não está se manifestando muito, eu dou uma cutucada, eu chamo, eu faço uma pergunta. Os comentaristas a mesma coisa, enfim. Eu acho que a intimidade que você vai criando com a pessoa, ela torna a sua transmissão cada vez melhor. Você se sente mais à vontade. Tem comentaristas que gostam de brincadeira, tem comentaristas que não gostam. Então, você vai medindo, né, como cada um vai participar da sua transmissão, cada um com a sua característica, né? Eu acho que o mais importante é você não violar características que você tem e características que as outras pessoas têm. Dessa sensibilidade de você perceber como é cada um, eu acho, acaba sendo fundamental para essa criação de laços aí que a gente vai tendo. Bom, e agora o que vocês acabaram de ver aqui foi uma real aula sobre jornalismo esportivo. Caso você tenha gostado e queira indicar o programa para algum familiar seu ou amigo, o Planeta SPM está disponível no YouTube da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado a você, Alexandre Losetti, por estar aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço e só rapidamente fiquei surpreso, eu não sabia que o Milton participaria e fiquei muito feliz porque o Milton é um cara que, assim, eu sempre falo, o jornalismo, ele me apresentou pessoas relevantes na minha vida, lugares relevantes na minha vida e a soma dessas coisas ajudou a aperfeiçoar como ser humano. E certamente o Milton é das pessoas que ajudam a aperfeiçoar qualquer um que esteja disposto como ser humano, pela visão de mundo que ele tem, pela visão de vida que ele tem. Então é um prazer gigantesco ter vindo, principalmente com ele. Que bom ouvir isso, que bom que a gente acertou no convite. E obrigado a você também, Milton, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu agradeço muito também. O Losetti é uma pessoa que eu já conhecia na empresa, como vocês falaram, ele já trabalhava no grupo, né, no site, há algum tempo, a gente cruzava na redação, a gente se via e tal. Mas, efetivamente, a gente passou a conviver e a se conhecer muito mais profundamente a partir do momento em que ele vem para a televisão e passa a fazer parte das equipes. E, sei lá, nos 2 últimos anos, 3 anos talvez, a gente tem sido mais efetivo nas escalas, né? Praticamente todos os jogos que eu faço, o Losetti é um dos comentaristas, né? Então são 2, 3 vezes por semana que a gente está convivendo. E ele trouxe uma energia nova, né? Porque o Losetti é muito mais novo que eu, podia ser pai do Losetti, né? Então ele energiza a gente, né? Essa vibração que ele traz, essa energia que ele traz,
quando ele vem para um veículo novo, que é o caso da televisão, né? Ele acaba trazendo para a gente também um gás novo, uma energia nova. Então, a nossa convivência tem sido muito boa, porque o Losetti é um cara muito dedicado, é um cara preciso, é um cara que vai atrás de informação, essa coisa da reportagem que ele traz no DNA dele, né? Isso acaba ajudando muito todo mundo que faz parte das transmissões das quais ele está, né? Então, fiquei muito feliz de poder dar um pitaquinho aqui nessa entrevista do Losetti. Um abraço para vocês e muito obrigado pela chance. Que bom, muito obrigado, Milton, e muito obrigado a vocês que assistiram o programa até aqui. Até a próxima edição.